Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver aí na capa, a gente sempre coloca a nossa pauta, a culpa é do mano, tá? E eu vou explicar isso. Inclusive vou deixar alguns materiais aqui que vocês podem consultar, simplesmente vai lá, dá um cliquezinho e olha, que vocês vão ver algumas análises táticas dos padrões de jogo do Diniz. Tá? E o que algumas equipes têm feito? Para dar conta disso, ou seja, para complicar a vida do Fluminense, não permitir que o Fluminense faça aquilo que ele gosta de fazer, tá? Então vamos lá. O jogo do Fluminense, pessoal, não importa se é 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2, não interessa. O Diniz isso pouco interessa. Por quê? Porque o jogo é aposicional. O que é aposicional? Tá? Isso é uma linguagem moderna que está sendo utilizada. Tá? Eu estou usando ela só para que vocês conheçam. Tá? Não é para se fixar nisso. Vamos trocar o aposicional, então, por os jogadores não guardam posição. Pronto. Vai ficar claro, todo mundo entende. Os jogadores não guardam posição. Então, o que ocorre? Vamos aqui a pranchetinha, tá? Pranchetinha tática, tá? Aqui a gente tem, ó, goleiro, zaga e tal, a bola tá aqui desse lado, tá? O Fluminense monta um agregado de jogadores, esse é o sistema, ele monta um agregado de jogadores na zona da bola, buscando ter superioridade numérica. Aqui nesse caso, tá, o Marcelo aqui, o número 6, tá? Quando a bola está do lado direito, Samuel Xavier sobe, tá? Troca a figurinha com os jogadores de meio, e o Marcelo ele sai da lateral esquerda e se aproxima da zona da bola e vira um meia. Tá? O contrário ocorre quando a bola está do outro lado. A bola está do outro lado, os jogadores se aglomeram lá. Tá? Os jogadores se aglomeram lá, superioridade na zona da bola e o Xavier vira um meia. Tá? Então ele faz quase que... E aqui muda, porque o Germancano eu vou tratar como camisa 9. O Germancano normalmente é segundo pau. Tá? Normalmente é segundo pau. Vejam alguns gols do Fluminense. Veja esse material da Futuri. E, enfim, o jogo do Inter também. Então o que acontece? A formação pouco importa. O que o Fluminense faz, a zona de conforto do Fluminense é justamente o seguinte. Ó, você me deixa tocar a bola e chegar com essa bola no teu campo. E eu faço esse toque-toque no teu campo. E aquela coisa, vem me pegar. Vem tentar tirar a bola de mim aqui. Tá? Como o toque de bola deles é bem treinado, eles escapam. Eles escapam e quando vê a jogada sai. E aí ela fica povoando aqui, a bola fica perto da tua área ou na grande área, o que é perigoso. E uma hora o gol deles sai. Tá? O que acontece? Lá no Rio, os treinadores começaram a perceber isso. Essa dinâmica do Fluminense. Tá? Os jogadores não guardam posição. Eles fazem esse agregado, é a estrutura que é mantida. Então eles fazem isso. E o que você faz para não permitir que isso ocorra? Que eles entrem na zona de conforto do Fluminense, que é o que eles gostam de fazer, tá? E que você não caia nessa armadilha. Eles simplesmente começam a impedir o Fluminense de tocar a bola aqui no campo, no seu próprio campo. Começam a impedir. Então eles marcam alto sob pressão. Quando a pressão não pega, o Fluminense escapa, eles fazem um bloco de marcação bom no meio de campo para tomar a bola. Então o meio de campo tem que ser reforçado, tem que ter marcação, tem que ter força física para impedir que o Fluminense faça isso. Por isso que alguns treinadores lá, o Vitor Pereira foi criticado, e ele disse assim, não, mas contra esse time do Fluminense eu tenho que fazer isso, eu tenho que reforçar o meio do campo, eu preciso marcar eles para impedir que eles façam o que eles fazem. Tá? Essa foi a explicação dele. O Cássio também fez a mesma coisa. Tá? Então os times que eles começam a entender o Fluminense e começam a querer tirar o Fluminense da zona de conforto. Tá? Então não deixa o Fluminense chegar e ficar tocando bola no teu campo. Porque eles esquentam, eles sabem fazer esse toque de bola, é difícil tirar a bola deles, uma hora eles escapam e te complicam. Aí o que aconteceu? Vocês olhem nos canais do Fluminense. Tá? Até vou deixar alguns ali, vou botar um link ali de alguns. O que eles vêm falando? Tá? Que
Fluminense caiu de produção. Tá? Que está muito manjado o jogo, que o Fluminense está tocando a bola muito lá atrás, que não consegue mais tocar a bola no campo do adversário, tá difícil fazer esse toque de bola que o Fluminense fazia antes. Os adversários não estão deixando, o Fluminense não está tendo solução. Estão falando até que os jogadores não estão mais gostando do Diniz, porque o Diniz não dá uma solução e tal. Então, o desempenho do Fluminense, essas vitórias, essas goleadas, tá? Isso simplesmente acabou. Tá? Então, o Fluminense vivia um momento, vamos dizer, de tensão e teve a questão dessa coisa de part-time seleção. E Fluminense, ou seja, o treinador no momento ruim, ele fica, para piorar, ele fica dividido com a cabeça na seleção e no Fluminense. Deu explicação, mas o torcedor do Fluminense não concordou, não aceitou. Então, basicamente é isso. Alguns adversários estão manjando e estão conseguindo, ou seja, reforçando a marcação, impedir que o Fluminense faça aquilo que ele gosta de fazer. Consequentemente, as partidas têm ficado mais difíceis, o Fluminense não repete o mesmo rendimento. O Mano, ele resolveu sair num 4-4-3, tá? 4-4-3. Aqui eu vou desenhar no tablado aqui. Um 4-3-3, espelhando o Fluminense. Só que aí que tá, isso é um equívoco. Você não adianta você espelhar o Fluminense e isso não te ajuda em nada. Tá? Então vamos colocar aqui as peças, tá? Então ele sai, o Inter sai num 4-3-3, tá? O Inter sai botou o Campanharo, botou o Rômulo aqui, né? O Rômulo numa segunda linha, o Depena, e aí botou o Ener Valencia, que é onde ele não joga bem, tá? Isso a gente já sabe, vocês veem numa conversa ali, na verdade uma live que o JB, ele fez com uma Consel, que é uma pessoa lá da Turquia. Ela fala que o jogo do Ener Valencia, o melhor é como centroavante. Quando ele joga aberto, o jogo dele cai. Tá? E a gente sabe disso até porque lá na Turquia, os jogos, ele passou a jogar só como centroavante. Tá? Porque foi percebido isso. Onde é que o jogo dele rende mais, onde é que rende menos. Então toda vez que ele jogava aberto no Fenerbahçe, o jogo dele caía. Então ele passou a ser centroavante. Então o que o Mano fez? Ele pegou e fez o Ener Valencia se adaptar ao Inter para o Luiz Adriano jogar de centroavante. Ele fez isso. Então o Ener começou assim. Não deu certo. Tá? O jogo começou meio frio, tá? Sem muita vantagem do Fluminense sobre o Inter. Mais ou menos como aquela coisa assim de motor de Kombi, motor de Fusca. Começa frio, tu dá a partida, apaga, a marcha lenta não segura, mas depois que esquenta, tudo bem. O jogo começou frio. Tá? Depois que esquentou, o Fluminense veio e o Inter não tinha saído. Não criava nada, não tinha contra-ataque e o Fluminense estava começando a chegar. Aí ele pegou e fez assim, ó, isso aqui não está dando certo, muda. Ener Valencia, tu vai fazer dupla de ataque com o Luiz Adriano. Aí, durante o jogo ele mudou, durante o primeiro tempo. Wanderson fica de meia direita, meia esquerda fica o Wanderson, aqui o Depena vai para a direita, tá? E fica Campanharo e Rômulo no meio. Tá? Ele mudou a orientação e o Ener Valencia começou a fazer dupla de ataque com o Luiz Adriano. Tá? Você vê que o Mano pede para trocar, conversa com o Luiz Adriano, e ele tenta fazer isso aqui. Só que assim, ó, o que acontece? Você não tem marcação sob pressão porque o Luiz Adriano não marca sob pressão. Não marca. O que ele faz, a gente já decifrou aqui, é um cerca Lourenço. Tá? Ele vai lá, corridinha para cá, mas aquele piquezinho, sabe, é um trotezito um pouco mais rápido, é um trotezinho. Corta uma linhazinha de passe aqui, corta uma linhazinha de passe ali, mas não tira a bola de ninguém. Tá? Quem desarmou no Inter até agora, jogando, quem desarmou lá em cima, tirando a bola do adversário, foi o Luca, foi o Alemão, foi o Pedro Henrique. E acho que o Wanderson também chegou a desarmar um pouco menos, mas desarmou. Tá? O Luiz Adriano é zero do que ele consegue desarmar. Zero. Tá? Porque a pressão dele é ruim. Ener Valencia
para fazer pressão. O Valência a gente sabe que ele teve umas fériasinhas curtas aqui no Inter, tá? Ele veio de uma temporada longa lá, jogou quase todos os jogos, muito utilizado, foi artilheiro. E o Inter deu ali umas 2 semaninhas, acho que até menos que isso, de descanso para ele. Ele voltou e foi utilizado. Então não é o mais indicado para ele já começar num jogo como esse e fazer marcação-pressão. Então a marcação-pressão aqui do Inter é furada. Ruim, marcação-pressão. O meio de campo não era um meio de campo tão marcador, porque o Depena não é marcador. A gente vê no jogo e a gente vê nos números, tá? A média de desarmes, corte de interceptação do Depena não é alta, é baixa. Tá? O Wanderson até consegue ser melhor que ele na marcação. Então ficava Campanhar e o Rômulo aqui se matando, correndo, e não conseguem dar conta desse jogo do Fluminense. Ficavam correndo, vai num, não tá mais comigo, vai no outro, não tá mais comigo, e ficava nisso. E os gols saíram. O primeiro gol, o Cano no segundo pau, fez o gol. O segundo gol, um cruzamento na área. No primeiro pau, mal marcação. O primeiro pau sem uma pessoa ali marcando bem o primeiro pau. E o Luiz Adriano, que foi um jogador que cabeceou, fez o gol, que é um jogador baixo, não é um jogador alto, é um jogador de meio. Esse jogador, ele só fez o gol sendo mais baixo que o Luiz Adriano, porque ele antecipou. O Luiz Adriano não atacou bem. Ele foi tardiamente nesse jogador. Então ele conseguiu desviar e fez o gol. É um golzinho horrível de ver. Tá? Aí 2-0, prejuízo. Aí o que aconteceu? No intervalo, o Mano percebeu a cagada que fez e mudou. Resolveu pegar isso aqui, então, chega. Vamos voltar pro tradicional aqui. Vamos botar, entendeu? Deixar um centroavante, vamos pegar aqui vamos deixar o Depena, lado direito. Vamos botar o Arangues, tá? Não necessariamente como 10, pode ser isso aqui também, né? Não necessariamente como 10. Vamos deixar o Arangues, que é mais técnico. Melhor jogador de meio de campo do Inter. Vamos deixar ele no meio para ajudar na marcação e para construir também, porque a gente está com dificuldade para construir. Vamos deixar o Wanderson de extrema pelo lado esquerdo. Vamos deixar um centroavante só, não dupla de ataque. Aí deixou o Luiz Adriano. O Inter melhorou isso aqui. Com a entrada do Arangues melhorou. Tá? Melhorou ainda mais quando ele tira o Luiz Adriano e põe o Alemão no lugar dele. Faz mais pressão. Incomoda o zagueiro, coisa que o Luiz Adriano não faz. Tá? E quando ele tirou o Depena, que a gente sabe que não é muito dinâmico, não dá muito na marcação, e botou o Jean Dias, melhorou também. Tá? Com o Jean Dias, a gente está vendo ali que o Jean Dias ele tem um pouco de característica de meia. Tá? Ele, algumas vezes ele não parte contra um, não parte para finalização. Teve um lance aqui perto do gol, que ele, num contra-ataque, em vez de ele partir para cima do cara e ir para dentro da área, porque a área protege o atacante, em vez de ele fazer isso e criar a situação no espaço para o arremate dele, ele resolveu pisar, o marcador estava aqui, né? Ele pisou, veio para dentro, conseguiu um espaço e ele tentou dar um sol no marcador, porque tinha um jogador aqui, ó. Tinha um jogador aqui, bem posicionado. Tá? Se essa bola passa por cima desse jogador do Fluminense, ela é um pouquinho mais alta. O jogador do Inter domina ela dentro da área e tem uma ótima situação para finalizar. Aqui, ó. Ele viu esse jogador, então ele fez uma jogada de meia. Ele é um jogador que nem sempre ele parte por um contra um, ele prefere um corte, um bom passe, tá? Uma triangulação, do que às vezes um contra um. Tá? Então ele tem uma característica assim de jogo de meia, tá? O Jean Dias. Então, mas só que o Jean Dias, o que acontece, é mais ligado, ele corre mais, ele é mais ágil, ele marca mais do que o Depena. Então já melhorou, ele botou o Jean Dias, botou o Alemão, né? E aí depois ele põe o Luca aqui, né? O Wanderson cansou, ele botou o Luca, o Wanderson que não está jogando bem. Esse jogo também não apareceu, tá? E aí, mas aí ele botou o Luca aqui, melhorou o time. Melhorou o time e o Inter passou a levar um pouco de perigo. Tá? O Fluminense, mesmo trocando jogadores, sofreu um pouco com o Inter. Mas aí estava 2-0. O jogo se encaminhou para isso aí e terminou assim. Então assim, ó, culpa do Mano. Vou colocar aqui 85% de culpa no Mano. Acho que no intervalo, em vez de dar bronca nos jogadores, ele não deveria dar bronca, ele só deveria trocar, ficar quietinho. Né? E cobrar um desempenho melhor. E vamos trocar, vamos mudar aqui. Porque o culpado é ele mesmo, ele que armou o time desse jeito. Tá? É isso aí, desde já agradeço pela atenção de vocês, like, compartilha, se inscreve no canal.
dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. Aquele trabalhinho de graça que nos ajuda a crescer. E desde já eu agradeço a todos pela atenção, tá, por estar assistindo aqui o nosso material. Até a próxima. Tchau, tchau.